Olá, seja muito bem-vindo ao módulo Manutenção e Instalação de Equipamentos. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias e serei o seu docente nesta videoaula. Hoje vamos abordar sobre desmontagem e montagem de conjuntos mecânicos. Então teremos como ementa desmontagem na manutenção, procedimentos na desmontagem, montagem do conjunto mecânico e as referências da qual foi elaborada esta videoaula. O que devemos observar antes da desmontagem de uma máquina na manutenção? Primeiramente, o relatório do operador, porque ninguém melhor do que ele conhece a máquina, porque provavelmente ele tenha trabalhado durante algum tempo, às vezes até anos, para que pudesse ser promovido a operador. O exame de ficha de manutenção da máquina, ou seja, o histórico contendo todas as suas falhas, ocorrências, quais foram as soluções, o que mais se quebrou ou se danificou de peças ou equipamentos. Testes por instrumentos de controle, ou seja, quais foram os diagnósticos utilizados e ainda qual é o diagnóstico que foi adotado para que pudesse ser realizada a manutenção naquela máquina. Importante saber o que está ocorrendo antes de desmontar, ou seja, eu não posso ir desmontando a máquina sem saber, literalmente, o que é que pode estar ocorrendo com a máquina. Consultar o operador sempre é uma das melhores saídas antes de começar a efetuar qualquer tipo de trabalho. Procedimentos na desmontagem quanto a desligar circuitos elétricos. Então, antes de se efetuar qualquer tipo de trabalho em máquinas, é importantíssimo que seja desligada a chave geral da máquina. Bloquear o acesso à chave geral por meio de cadeado por questão de segurança, como mostra o exemplo abaixo. Esse é um tipo de bloqueio que é realizado direto no painel elétrico, onde é acionado aí a energia para alimentar a determinada máquina. Quando nós vamos realizar a manutenção, é interessante a gente solicitar aí, por exemplo, a um eletricista, que ele acesse o equipamento e desligue e coloque uma trava para evitar que qualquer pessoa possa energizar a máquina ou equipamento novamente, enquanto que não haja a finalização da manutenção corretamente. Então, o desenho ao lado mostra aí, uma figura informando que, caso isso não seja efetuado, enquanto o mecânico está realizando a manutenção, o operador ou ainda as pessoas que trabalham naquela máquina pode ligar de forma acidental essa máquina, gerando aí ou vindo a ocorrer algum tipo de acidente do trabalho. Nomenclatura com relação ao travamento das máquinas. Nós temos praticamente dois tipos de nomenclatura. Lockout, que é trancar a chave de energia do equipamento, Então, conforme vocês já haviam visualizados anteriormente, e também o tag out, que é um alerta no qual o equipamento não pode ser operado. Normalmente ele é colocado no painel da máquina do lado externo, onde fica a chave geral dessa máquina. Aqui nós temos outros exemplos, mostrando aí também no painel elétrico, onde tem inclusive um crachá informando quem é a pessoa responsável por travar a energia elétrica, normalmente o eletricista, para que vocês possam identificá-lo e se dirigir até ele para questionar ou perguntar quando vai ser liberada a máquina ou por que a máquina está desenergizada. Aqui um outro modelo de trava na chave geral. Nesse caso, exige mais de uma única chave que ela seja desligada, então é passado um cabo de aço com um sistema de cadeado para que ambas não sejam acionadas em hipótese alguma. E essa daqui ainda é colocado, quando ela tem uma área encapsulada, é colocado também uma etiqueta informando que aquele equipamento está sendo obstruído no momento para que possa ser realizada a manutenção conforme, por exemplo, previsão, sendo ela preventiva ou preditiva, ou ainda de forma corretiva. Então aqui nós temos um modelo que pode ser utilizado para
impedir que o operador, porventura, desligue a tomada, o plug da máquina de um local e acabe ligando em uma outra tomada. Aqui um outro modelo diferente, né? Porém, com o mesmo quesito aí, né? A inserção do cadeado para que possa evitar que a máquina seja ligada em outra tomada. Segundo, sinalizar com placas de advertência e atenção, indicando a área de manutenção. Por exemplo, a placa de cuidado, né? Elevador de manutenção, ou ainda através de barreiras, né, no local onde está sendo realizada a manutenção, com diversos tipos aí de sinalizações. Aqui um outro exemplo, né, solicitando para que seja mantida a distância. Significa que você, em hipótese alguma, pode ultrapassar essa área. Terceiro, separar ferramentas adequadas para desmontagem. É interessante que tenha conhecimento daquilo que será desmontado e quais as ferramentas normalmente são utilizadas para efetuar a desmontagem. Então, nós temos aqui uma imagem, né, de um motor elétrico, onde aqui há necessidade de efetuar a troca do rolamento que fica no eixo do motor desse lado, ou seja, dentro dessa tampa. Aqui se encontra um rolamento no qual tem que ser trocado periodicamente, conforme especificação de fabricante ou ainda conforme a vida útil. E aqui uma imagem apresentando as possíveis ferramentas que podem ser utilizadas para que seja efetuada a troca deste rolamento. Quarto, ter ou ainda elaborar, caso não tenha, uma folha com procedimentos da sequência de execução, ou seja, uma folha de procedimentos da desmontagem. Então, por exemplo, pegar a caixa de ferramentas, tirar a proteção do acoplamento, desmontar o acoplamento, tirar a proteção frontal do motor, tirar o rolamento do eixo, colocar rolamento novo e assim sucessivamente até que a máquina esteja montada novamente. Planejamento prévio evita desperdício de tempo durante a desmontagem. Quinto, ter em mãos um desenho explodido da máquina contendo a parte que será realizada a manutenção. É muito importante e hoje em dia a maioria das máquinas, elas possuem desenhos contendo vistas explodidas para que possa facilitar a desmontagem e também, respectivamente, a montagem da máquina ao ser realizada uma manutenção. Hoje em dia, algumas empresas estão adotando, inclusive, óculos 3D, onde a pessoa que realiza a manutenção, ela recebe instruções da utilização desse óculos e, ao inserir esse óculos, ele vai apresentando de forma tridimensional ou acusando qual é a parte que tem que ser desmontada passo a passo e como deve ser desmontada, o tipo de chave a ser utilizada, ou seja, é como se ele recebesse ali, através daquele óculos, um procedimento, um mini treinamento passo a passo de como deve ser desmontado para que depois seja montado a máquina ou equipamento ao realizar esta manutenção. Aqui nesse caso nós temos uma vista explodida, né? Mostrando aí passo a passo como é efetuada a desmontagem ou ainda qual peça estão encaixadas uma após a outra. Aqui nós temos um outro tipo de visualização que indica, inclusive, alguns números, até mesmo o tipo de chave a ser utilizada para efetuar aquela operação. Então, esta imagem é a máquina onde deverá ser realizada a manutenção, conforme esta vista do lado esquerdo. Sexto, limpar a máquina e drenar fluidos colocando-os em recipientes adequados. Então aqui nós temos uma imagem de um eixo, né, de um caminhão, onde existe uma caixa contendo o óleo, né, para a refrigeração e lubrificação aqui das engrenagens. Então, quando eu vou abrir isso, normalmente eu tenho que colocar um recipiente limpo embaixo para que eu possa ainda evitar que haja sujeira no ambiente. É colocado também jornais
para que não haja o respingo desses óleos, e também depois uma possível verificação da qualidade desse óleo ou ainda a troca dele. Tem que ser armazenado em recipientes adequados. Então aqui nós temos uma outra visualização, mostrando aí no caso um plug de dreno, né, de uma caixa de engrenagens, tá? E esta imagem se refere a esta foto, ok? De um torno convencional aí, a gente chama de torno mecânico ou torno universal. Sétimo, remover peças externas, como proteções e etc. Oitavo, desmontar circuitos elétricos, por exemplo, a retirada aí de uma chave fim de curso ou a retirada de um sensor do local, alavancas, desconexão aí de mangueiras, tubulações e até mesmo cabos e etc. Nono, desaperto de parafusos, aplicar desoxidantes para soltar parafusos e caso não sair, o que é que deve ser feito? Tá ok? Então eu tenho procedimentos aí que são ministrados ou que são adotados conforme o tipo de aplicabilidade a ser executada. E observar muito claramente a sequência de desaperto, principalmente através de manuais, caso tenha. Décimo, fazer marcações nas peças durante a desmontagem para saber as posições das peças, o que é muito importante. Ou ainda, criar uma padronização de colocação da ordem conforme cada peça é retirada do dispositivo ou máquina, para que você saiba depois a sequência na qual pode ser montada, principalmente quando não há o manual. 11º, lavar as peças e secar de forma desmontadas, ou seja, lavar uma a uma, tirar todo tipo de impureza, de graxa, de oxidação que porventura possa ocorrer nessa peça, de forma desmontada. 12º, separar as peças em lotes em função dos danos. Por exemplo, lote 1 ficam todas as peças que estão em perfeitas condições, ou seja, são peças que são reaproveitáveis. Lote 2 são peças que serão recondicionadas, ou seja, é necessário que se efetue algum reparo para que eu possa aproveitá-la. Lote 3 são as peças danificadas, que não tem como efetuar reparo, não tem como ser reaproveitado, então elas terão que ser substituídas. E o lote 4, peças examinadas no laboratório, caso haja, para que eu possa definir se ela está boa, se está em perfeitas condições, porque a olho nu eu não tenho como definir se ela está boa ou não. Após a desmontagem, a lavagem, a secagem e a separação das peças em lotes, deve-se dar início à correção das falhas ou dos defeitos que foram relatados. Atividades de correção mais comuns podem ser confecção de peças, substituição de elementos mecânicos, substituição de elementos de fixação, rasqueteamento, recuperação de roscas, substituição de elementos de vedação, substituição de óleos lubrificantes, montagem de conjunto mecânico. Então, após efetuar toda a desmontagem e todas as operações, até mesmo que ocorra a separação das peças em lotes, e depois disso, a gente tem que efetuar a montagem do determinado conjunto mecânico. Então, o objetivo é a montagem das partes para formar um todo. Esse todo forma o conjunto que são as máquinas e equipamentos, de forma geral. Devem seguir normas e manuais técnicos. Ter um croquis com indicação dos elementos para a montagem é sempre de crucial importância. O mecânico de manutenção deve cuidar da qualidade das peças no momento da montagem. Primeiro, verificar se todos os elementos a serem montados encontram-se perfeitamente limpos, bem como o ferramental a ser utilizado. Não adianta você ter tudo limpo, tudo em perfeitas condições, se as suas ferramentas estão em condições inadequadas para efetuar um trabalho, pois as próprias impurezas que contém nas ferramentas, devido à sujeira mesmo, ou graxa, ou algum tipo de produto, pode
ao contato com o material a ser montado, acabar sujando, despurificando o material que está sendo montado, a máquina ou o equipamento. Então é interessante que todas as ferramentas estejam perfeitamente limpas, muito bem cuidadas. Segundo, examinar os conjuntos a serem montados para se ter uma ideia exata a respeito das operações a serem executadas. Não pode ocorrer aqui o que nós chamamos de achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é isso. Isso não deve existir em hipótese alguma. Terceiro, consultar planos ou normas de montagem, caso existam. Algumas empresas acabam criando, inclusive, padronizações de como devem ser efetuadas tanto as desmontagens como as montagens, inclusive também com a utilização de óculos 3D, para que possa facilitar, consequentemente, a montagem e agilizar cada vez mais a operação. Mas não é todo tipo de empresa que possui esse tipo de qualidade, vamos dizer assim, na área mecânica. Mas já existem em muitas empresas multinacionais que estão adentrando aí na tecnologia 4.0, da indústria 4.0. Então, quarto, examinar, em primeiro lugar, a ordem de colocação das diferentes peças antes de começar a montagem. Quinto, verificar se nos diferentes elementos mecânicos há pontos de referência. Se houver, efetuar a montagem segundo as referências existentes. Quando que isso ocorre? Quando já foi feito anteriormente, ou seja, no passado, uma desmontagem onde a pessoa já foi inserindo as referências. E isso facilita nas próximas manutenções ou nas futuras manutenções. Sexto, evitar a penetração de impurezas nos conjuntos montados, protegendo-os adequadamente, conforme eu havia falado, inclusive com relação às ferramentas. Sétimo, fazer testes de funcionamento dos elementos, conforme a montagem for sendo realizada, para comprovar o funcionamento perfeito das partes. Oitavo, lubrificar as peças que se movimentam para evitar desgastes precoces causados pelo atrito dos elementos mecânicos. Aqui vale ressaltar que não pode ser utilizado qualquer tipo de lubrificante. De acordo com a aplicabilidade, cada um tem a sua respectiva densidade, tipo de temperatura que suporta, para que possa manter aí a eficiência do líquido lubrificante ou graxa. E aqui nós finalizamos a aula contendo algumas referências na qual foi adotado para que fosse elaborada esta videoaula. Até mais e um forte abraço.